Fala gurizada, beleza? Sabadão, videozinho extra aqui no canal, sempre trazendo aquela proposta de fazer alguma coisa um pouco mais diferenciada em relação aos gameplays que a gente faz aí ao longo da semana. Hoje é um vídeo que eu tava querendo há muito tempo fazer já, então eu convidei aqui para bater esse papo duas pessoas que eu admiro muito, duas pessoas que eu acredito que muitos de vocês que acompanham o canal aqui também conhecem e admiram. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença aqui do André e do Elba. André, pode começar falando um pouquinho, fala um pouquinho de você. Muito obrigado pela presença, pela parceria mais uma vez. Imagina, seja bem-vindo pela milésima vez aí no Magic Noobs. Valeu. Imagina, é muito legal estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é André. Eu faço conteúdo de Magic aí no YouTube, na Twitch. Tem um canal chamado O Motivo, que é basicamente focado em Magic. Trago alguns conteúdos aleatórios às vezes. E é mais ou menos isso. Maravilha. Elba, cara, você pela primeira vez aqui no canal, realmente eu nunca falei isso pessoalmente pra você, mas saiba que você é um motivo de inspiração. Você disse o motivo? Não, o motivo é o André, eu sou o Fazendo Nerdice. É o André. O cara convida não estuda os canais, cara, impressionante. Pois é, né? Falta de de casa, né? Elba, valeu, cara, brigadão mesmo pela presença aí, cara. Pô, muito obrigado pelo convite, eu adoro fazer esse tipo de coisa. E pra quem não me conhece, eu sou o Elba, do Fazendo Nerdice. O Fazendo Nerdice começou falando só de Magic, e à medida que o canal foi envelhecendo, eu fui colocando mais nerdices no canal. Então, videogame, quadrinho, cinema e por aí vai. Mas Magic ainda é brincando 50% de tudo que eu falo. Maravilha. Então, deixa eu tentar contextualizar um pouquinho tanto para a galera que está assistindo aí, quanto para o André e para o Elba. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo sobre Magic e psicologia por conta de alguns problemas que eu estava passando. Acho que eu não cheguei a comentar isso com o André na hora que a gente começou a conversar sobre isso. Sobre ansiedade, sobre coisas que são um pouco difíceis de lidar. E a gente teve a ideia de chamar o Elba, que, pra quem não sabe, o Elba tem formação em psicologia, é isso? Eu sou psicólogo. Exatamente. Então a gente teve a ideia de trazê-lo pra gente bater um papo, falar algumas coisas e tal. Então, pra ficar devidamente registrado, o Elba tem formação acadêmica em psicologia. As coisas que ele fala não são achismo, não são coisas que ele acha, são coisas que ele estudou e muito pra isso. Mas independente de qualquer coisa, eu também queria deixar bem claro aqui que se você que está assistindo esse vídeo, você que está ouvindo o que a gente está falando, acha que tem algum problema, acha que está passando por alguma coisa que a gente vai falar, procura ajuda, tá? Procura ajuda. Embora o Elba tenha formação, o intuito desse vídeo não é que isso sirva como análise para você, certo? Então, por favor, cara, se você se enquadra, se você se identifica com alguma coisa que a gente falar, procura ajuda psicológica, procura ajuda médica, que é o melhor caminho. Certo? Bom, antes de mais nada, eu queria perguntar pro Elba quais são as diferenças, as principais diferenças, brevemente, entre ansiedade, patologicamente falando, ansiedade, o que caracteriza e o que diferencia ela de um sentimento casual, alguma coisa mais pontual que talvez você esteja sentindo naquele dia? Beleza. Depois de toda essa apresentação sobre a minha formação, eu tenho a responsabilidade de deixar uma coisa clara. Uhum. Apesar de ser psicólogo, eu não sou especializado em clínica ou hospitalar. Então sim, eu estudei o assunto, mas pelo amor de Deus, galera, se eu falar um CID errado, não vão saindo correndo falando, não, porque o cara não. O cara falou isso, é isso. Basicamente, a diferença. E essa mesma diferença. A diferença entre a ansiedade patológica e a ansiedade porque você está ansioso é a mesma diferença entre você estar deprimido por causa de um imbalanço químico no seu cérebro, que é uma doença, e você estar meio deprê porque aquele brotinho te deu um pé na bunda. Brotinho. Aí denunciou a idade, né? Aí... É uma brasa, mora? Foi exato. Nossa. Obrigado, Charles. Pelo menos eu posso me resguardar no fato de que alguém aqui é da mesma época que as minhas gírias. Eu espero. Então, assim,
se você tem um motivo para estar ansioso, raramente é patológico. A guia para você saber se é uma sensação, qualquer que seja ansiedade, seja depressão, seja excitação extrema, seja se isso está atrapalhando a sua vida. Porque tem aquela coisa, a pessoa que sofre de ansiedade, assim, e agora é claro que eu dou branco no nome do transtorno. Ansiolítico é o remédio pra melhorar isso, mas transtorno de ansiedade generalizada, lembrei. A pessoa que sofre, ela vai racionalizar, ela vai sentir, não, eu estou ansioso, mas não é porque não tem motivo. É porque o meu chefe vai me dar uma bronca se isso não ficar pronto. Não, eu estou ansioso, mas não é que não tem motivo, é porque o pessoal tá me esperando, então eu tenho que chegar no horário. Eu tô ansioso, mas não é sem motivo, é porque o meu cachorro tá com fome. Eu tô ansioso, mas não é sem motivo, sabe? Eu chamei o Uber e ele vai embora se eu demorar pra atrasar, então eu tenho que correr. A pessoa racionaliza tudo isso, mas quando isso começa a atrapalhar a sua vida, é o momento de falar e pensar, pera, tem alguma coisa errada aqui, que curioso. Todo dia eu tô ansioso com alguma coisa, todo momento eu tô ansioso, irritadiço, apressado, e você começa a ter dificuldade em completar a sua vida cotidiana, porque tudo é muito difícil e corrido, e você perde a noção, e você tem aqueles... Você não precisa ter ataques de ansiedade para você ter um problema com ansiedade. Ataque de ansiedade é o disparo, é aquela diferença entre você ter pressão alta e você sofrer um infarto do miocárdio. Tá chegando já no ponto de você ter ataques que você não consegue funcionar, que você não consegue falar, não consegue... Você senta e desaba e chora e não consegue concluir absolutamente nada. Isso já é um sintoma grave e avançado da coisa. Sim. Bom, eu vou falar por mim, algumas pessoas já sabem, eu inclusive falei isso no vlog do sábado passado, salvo engano. Charles, eu fui diagnosticado com depressão e ansiedade há um tempo atrás. É uma coisa que eu tive que tratar, eu fiz terapia, eu fui ao psiquiatra, eu tomei remédio, e é uma coisa que eu sinto necessidade até hoje de tratar porque isso me incomoda. O André, eu vou deixar ele falar por ele, mas o André também já me comentou que ele tem alguns problemas de ansiedade, certo, André? Sim, eu fui diagnosticado há uns 2, 3 anos atrás, justamente com esse transtorno de ansiedade generalizada, né, o famoso TAG. Assim, para ser bem honesto, há um bom tempo eu tenho conseguido lidar com isso muito bem, assim. Eu não tenho conhecimento científico algum do caso, então eu não sei se, por exemplo, você tem ansiedade e depois de uma certa fase da vida já não tem mais. Eu não sei se é uma coisa que você controla ou se você extermina, digamos assim. Mas na época em que eu procurei fazer terapia, porque realmente a situação estava mais ou menos essa que o Elba descreveu, não eram preocupações pontuais, era um sentimento constante de uma agonia, um aperto, um negócio assim. E foi aí que eu comecei a fazer terapia, recebi o diagnóstico e comecei a tratar isso com algumas instruções que a psicóloga na época deu. E desde então eu tenho conseguido lidar com isso melhor, assim. É bem raro ter alguma crise de ansiedade ou alguma coisa do gênero. Às vezes acontece, mas eu tenho conseguido lidar com isso relativamente bem ultimamente. Uhum. Bom, a gente já meio que estabeleceu aqui um cenário. Então agora a gente vai colocar aquilo que nós três temos em comum e que muito provavelmente a galera que está assistindo ou ouvindo esse vídeo, esse áudio, também tem em comum, que é o Magic / jogos em geral. Como é que vocês enxergam a questão do Magic dentro desse cenário, no quesito o quanto o Magic pode nos ajudar em relação à ansiedade? Vocês acham que o Magic ele nos ajuda, ele nos atrapalha? Tem alguma característica no jogo em si que talvez nos ajude ou de repente nos atrapalha nesse aspecto? Bom, eu acredito que assim, o Magic por ser... claro, já vou deixar claro, né? Tudo que eu vou falar não tem embasamento científico algum. Se alguém quiser corrigir, o Elba, inclusive, eu vou falar da minha experiência, né? De como o Magic me ajudou. Acho que assim é mais honesto. Pelo Magic ser um jogo,
ele acaba me proporcionando diversas coisas que aumentam a minha qualidade de vida e que me ajudaram a lidar com a minha ansiedade, por exemplo. Então, o Magic me apresentou diversos amigos. Quando se tem mais amigos, pelo menos no meu caso, quando eu tô me sentindo mal, ou tô tendo uma crise de ansiedade, ou, sei lá, simplesmente tô num dia, tô meio deprimido, tô chateado, tendo mais amigos, eu tenho condição, por exemplo, de chamar um amigo para tomar uma cerveja, para trocar uma ideia, para jogar um Magic, né? Enfim. E isso me ajudou como um todo. Por ele ser um jogo, né, ele unicamente um jogo, mesmo que eu não tenha nenhum amigo hoje, graças ao Arena, por exemplo, a gente pode jogar Magic sozinho, né, entre aspas, sozinho. Então, é uma forma de me entreter, de ocupar minha cabeça e me afastar um pouco dos problemas. Então, aí eu percebo já duas coisas, por exemplo, que o Magic me trouxe e que para outras pessoas pode ser o Magic junto com outro jogo, pode ser só outro jogo, pode ser quadrinho, pode ser algum esporte, pode ser qualquer coisa que aquela pessoa usa, por exemplo, para esquecer dos problemas, entre aspas, ou para ocupar a cabeça, entendeu? Uhum. A ansiedade... Desculpa. Não, pode falar, por favor. A ansiedade é... E eu tô puxando aqui do fundo do baú, mas ela é basicamente um grande medo de perder o controle da situação. A ansiedade é como se você fosse, tipo, as coisas estão dando certo, mas eu não sei como, e é aquele medo de que já tudo vai sair do controle. Não apenas o Magic, mas atividades que você controla de cabo a rabo são boas para isso, porque demonstram que você está sob controle. Ora essa, ok, o mundo tá caindo, mas eu não tô prestando atenção no mundo agora. Tô prestando atenção no meu joguinho de Magic, e aqui desse joguinho eu manjo. Tô sentado, tô jogando, as coisas acontecem, ela tem regra pra acontecer, ela tem ordem pra acontecer, ela tem hora pra acontecer. As coisas não vão acontecer fora de ordem, e na verdade tudo isso também é a razão pela qual o Magic é particularmente bom pra lidar com o autismo. E na verdade com várias outras coisas, depressão também, tem esse lance de você ter regras e ordem, e tudo acontece numa determinada sequência, numa determinada ordem, e mesmo que existam cartas que alteram essa sequência e essa ordem, tudo bem, foi uma carta que mudou. Você está vendo, tudo tem uma causa e consequência, então isso facilita você a, por assim dizer, esse não é o termo correto, meu Deus do céu, vai ter gente de clínica me querendo minha caveira, mas entre muitas aspas, isso te ajuda a te distrair daquilo que dispara a sua ansiedade. Por outro lado, existe um outro viés aí. Magic é um jogo competitivo. Então, dependendo do que especificamente for o gatilho da sua ansiedade, e dependendo da forma como você encara o jogo, a competição, isso pode ser um gatilho para ela própria. Então, vamos supor, por exemplo, que olha, vou aqui jogar um Magicinho para relaxar. Vou aqui aproveitar aqui que eu qualifiquei, tô no top 4 do Pro Tour, e aí eu vou jogar um Magicinho relaxante. Não, né? Não é assim que funciona. Não. Então, muito depende da maneira como você encara o jogo. Se você tá tratando o Magic como uma competição de alta performance, em que a vitória é o crucial, eu preciso ganhar esse jogo porque é minha obrigação ganhar esse jogo, ele não vai ser exatamente relaxante. Mas enquanto uma atividade que você domina e faz por relaxar, aquele Magicinho na mesa da sala com uma Coca-Cola e um camarada, perfeito. É o melhor rolê, cara. Você descreveu agora o melhor rolê. Só faltou a pizza. Aí você fecha o que é, na opinião de André Manente, a noite dos sonhos, entendeu? É que como jogador de Legacy, eu posso jogar Magic, eu posso comer pizza, mas nunca na mesma mesa ao mesmo tempo. Justo. É por isso que eu jogo Pauper, tá ligado? Porque a caixa de papelão da pizza vale mais que as cartas, então não tem problema. Cara, é engraçado porque, abrindo um parênteses, esses dias eu tava passando bem mal em relação a isso tudo. E um dos pensamentos que me acalmou, um dos pensamentos que me deu uma segurada, foi uma coisa muito parecida com isso que o Elba falou, cara, que era... Não sei se vocês assistiram Friends, provavelmente sim. Mas tem um episódio de Friends que é quando eles vão pra praia. Uhum. E me veio na cabeça muito forte, eu tuitei isso outro dia, a imagem de um grupo de amigos
que estão, tipo, saindo da praia, voltando para casa da praia, ou seja, num lugar onde teoricamente não existe aquela pressão do dia a dia, do trabalho e das responsabilidades. É um momento onde você só se preocupa com o bem-estar de todo mundo. E a galera se junta e pede um rango e fica todo mundo numa mesa e começa a jogar Magic, sabe? Esse cenário pra mim me acalentou o coração, sabe? Isso realmente tem um poder muito grande. Mas por favor, não joguem Magic na praia mesmo, não recomendamos, tá? Vai dar mó rolê, vai encher areia em tudo que é lugar, entra no shield, é difícil sair, não Eu recomendo. já fiz isso. É tão ruim quanto parece. Mas eu não usava shield na época, então tudo bem. Ah, então tá tudo bem. Mas sim, essa é uma coisa que me tranquiliza também. Tu descrevendo essa situação já me tranquilizou, por exemplo, sabe? Uma coisa que eu faço muito por exemplo, vamos supor, hoje mesmo eu tive um dia muito corrido, muito corrido. Foram, sei lá, 6 vídeos gravados no total e live de 4 horas e, sei lá, 40 e-mails para responder, um monte de coisa, e Instagram e um monte de coisa. Minha cabeça ficou lotada o dia todo. E, bom, no momento agora eu tô fazendo provavelmente a atividade mais tranquila do dia, que é trocar uma ideia com vocês e tal. Mas o que me tranquilizou durante o dia de hoje é saber que amanhã eu vou tirar um dia de folga. Entendeu? Então faz, digamos assim, que o meu dia, ele... Não que ele faz sentido porque eu vou tirar folga no dia seguinte, mas eu tenho algo pra buscar, sabe? Tipo, depois que essa, entre aspas, tempestade que correria passar, eu vou poder, entre aspas, me presentear com esse descanso, sabe? É uma coisa que me ajuda muito. Sim, a perspectiva de melhora, né? Quando a gente tem um alvo pra mirar, tipo... Ok, eu tenho, daqui tanto tempo, eu tenho um período em que eu vou conseguir me tranquilizar. Eu acho que o percurso até chegar nesse período, ele fica muito mais leve. Porque você tem um foco, você tem um objetivo e você sabe que você passando por essa dificuldade que você está passando, você vai, de alguma forma, ser recompensado. Pelo menos eu me sinto bem melhor, assim. É aquela diferença entre você estar ferrado e corrido e atribulado e não sabe como nem por quanto tempo, e eu por outro lado é aquele falar, putz, terça-feira vai ser foda, porque terça-feira tem esse BO pra resolver, o chefe já tá bravo comigo, tem aquela reunião, e aí tem aquela prazo pra entregar, e terça vai ser dureza. Tudo bem, terça é um dia ruim, quarta vai ser um dia bom. Em contrapartida, do outro lado quando terça é ruim, quarta é ruim, quinta é ruim, sexta é ruim, e aí sábado as coisas dão errado, e aí domingo você não consegue descansar, e segunda é ruim, terça é ruim. É exatamente por isso que é uma doença, né? Assim, a gente falou do Magic, né, e do como ele tem esse poder de dar uma relaxada na nossa cabeça e tal, dependendo, obviamente, do cenário, como o Elba falou. Mas, ao meu ver, e aí eu queria colocar o assunto na mesa para ver o que vocês acham, ao mesmo tempo em que o Magic tem esse poder de você fazer amigos, o poder de você dar uma relaxada, para mim, Charles, ele tem um grande obstáculo, que é o fato de você interagir com pessoas, e nem sempre isso é muito bom. Ainda mais quando você está num estado de ansiedade. Eu, pelo menos, eu tenho uma dificuldade gigante, já falei isso algumas vezes, de interagir com pessoas, ponto. Uma dificuldade ainda maior de interagir com pessoas que eu não conheço. Então, assim, por mais que as pessoas digam que o Magic tem um aspecto social muito forte, e de fato tem, às vezes, para quem sofre de ansiedade, isso é uma coisa muito complicada. E essa foi uma das maiores dificuldades que eu enfrentei quando eu voltei a jogar Magic. E ainda bem, eu fico muito aliviado de existir um Magic Online, de existir um Arena, onde eu posso jogar o jogo sem olhar na cara de quem está na minha frente. Isso é uma coisa muito pessoal, na verdade. Foge um pouquinho da exclusividade de falar sobre a relação de Magic e psicologia, mas olha só o que eu expliquei. Você arrumar um foco em uma atividade relaxante que você domina completamente e tira a mente do que dispara a sua ansiedade, ajuda a ansiedade.
Ora essa, então não precisa ser Magic, de repente é jogar videogame, de repente é assar um bolo, de repente é lavar uma pilha de louça. Cada um, e aí vai uma questão que é absoluta e puramente pessoal. Não é dizer que uma terapia, por falta de palavra melhor, seja melhor ou pior do que outra. Não dá pra dizer que o Magic é melhor do que o videogame por isso ou não. É uma questão absolutamente pessoal. Eu entendo o quanto a interação social pode ser um problema, especialmente, diabos, existe todo tipo de fobia social e pânico de lidar com pessoas em mais variados níveis, mas é uma coisa muito, muito pessoal. Algumas pessoas não gostam de lidar com estranhos, e aí eu vou, de contrapartida, vocês dois que já me conhecem podem afirmar isso, mas eu já ouvi alguém falar de mim que eu sou um cara meio extrovertido. E, de fato, eu me animo em conhecer pessoas novas e lidar com pessoas. Para mim é exatamente o oposto. Eu me distraio mais estando em um lugar novo cercado de gente que não é, claro, um lugar novo cercado de gente que não conheço, com uma postura amigável, tipo um evento ou uma loja de Magic, não perdido perdido no centro da cidade de noite. Então, um evento, uma festa, uma coisa assim é mais relaxante, porque eu consigo focar na conversa, eu consigo focar nas piadas, nas brincadeiras, no que tá rolando, do que sozinho. Sozinho sou eu e meus pensamentos. E se eu estou num momento ruim, isso não é pra um lugar legal que eles vão também, sabe? E se tu tá, às vezes tu tá num momento bom com outras pessoas, o momento fica melhor. E tu tá num momento ruim com outras pessoas, elas te ajudam a sair desse momento ruim, né? Agora, se tu tá sozinho, geralmente vai aumentar o que tu tá, sei lá, tu tá mal. Algumas pessoas têm a capacidade de conseguir melhorar sozinhas, assim, sabe? Mas exato. Ter amigos por perto ajuda, né? Mas essa que é a coisa, não necessariamente ter amigos por perto ajuda. Aí é a merda. Imagina o sujeito, como o Charles acabou de dizer, se ele se sente... se pra ele é desgastante, é cansativo, é um disparo da ansiedade estar cercado de pessoas, interagindo com pessoas, às vezes pra ele o que precisa pra melhorar, pra recarregar as energias, é uma coberta e um chocolate quente e um gibi. E tá tudo bem. Não é que uma forma é melhor que a outra forma. É absolutamente pessoal e cada caso vai ser um caso. Sim. Digo pra mim amigos ajuda, por exemplo, mas realmente cada um, né? E aí que entra o Magic, por exemplo, como forma de ser a coberta com chocolate quente pra quem quer, por exemplo, jogar um negócio em casa sem precisar necessariamente interagir com alguém, né? É importantíssimo frisar a pessoalidade dessa coisa, porque é infelizmente comum a quantidade de pessoas que falam, pô, fulano tá mó mal, eu vou lá animá-lo. E fulano só precisa ficar sozinho, tá ligado? E aí fica o cara, não, fulano, você tá muito sozinho, vem aqui com a galera, vamos sair, vamos fazer uma coisa, vamos... Calma, cada um. Quem é do mesão ao mesão, quem é do online no online. Não existe uma regra única correta que você precisa interagir com mais outras pessoas pra melhorar. Sim, eu me sinto pessoalmente um cara de muita sorte nesse aspecto, porque... Isso era muito complicado quando eu voltei a jogar, que eu não conhecia ninguém. Então eu via os vídeos do André, a gente já conversou sobre essa época e tal. Eu via os vídeos do André e eu via as propagandas da Wizards falando sobre FNM, que era um bom lugar para você ir na loja, dar uma treinada e tal. E transpor essa barreira do online pro físico, que eu tava tentando me propor a fazer na época, era uma dificuldade muito grande. Porque é muito complicado você chegar, por exemplo, numa loja onde existe um ambiente, existe um ecossistema, vamos dizer assim. Sim. Provavelmente de pessoas que já se conhecem há muito tempo e que jogam há muitas semanas juntos, e chega uma pessoa que não conhece ninguém, um estranho, e de repente você é o foco daquilo, sabe?
Era assim que eu me sentia, pelo menos. Eu chegava num lugar, chegava em algumas lojas, e mesmo que talvez não fosse exatamente dessa maneira, mas na minha cabeça era como se fossem vários holofotes em cima e eu virasse, sei lá, sabe? O animal da selva onde o fotógrafo do Discovery Channel tava focando, sabe? Aham. E quando eu digo que eu tive sorte, é porque eu consegui passar desse estágio para um outro estágio, que é conseguir sair com os amigos que eu fiz com o Magic, ir para um GP e não me sentir mal. Sabe? Foi uma transição de dois extremos para mim. Foi difícil. E hoje essa experiência de sair com amigos do Magic, interagir com amigos do Magic é algo que não só deixou de se tornar algo pesado e assustador, ele acabou se tornando algo que te faz bem? Eu anseio por isso. Eu anseio muito por isso. A gente, entre nós, a gente vive falando, né, pelo menos algumas pessoas, de que, por exemplo, quando a gente vai num GP... claro, é divertido você jogar, é divertido você participar dos eventos do GP, mas o mais divertido pra mim é quando a galera sai do GP, sai do pavilhão e fala, beleza, vamos pra onde? Uhum. E vai todo mundo pra algum lugar e fica todo mundo junto. Sabe? Pra mim também é a melhor parte. Eu anseio por isso, então é muito bacana, assim. Mas quando eu vou pra algum lugar onde eu não conheço ninguém, eu ainda tenho essa barreira, né? Eu não consigo... quer dizer, eu não consigo é um termo muito forte, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Por exemplo, se eu decidir virar um jogador competitivo, ou sei lá, eu vou decidir jogar na loja uma vez por semana, todo FNM. Se eu for para uma loja onde eu não conheço ninguém, eu vou ter uma barreira muito grande. É engraçado, isso é uma coisa que o Magic faz muito bem, que é formar a comunidade. Magic é um jogo complexo, com regras complexas e hábitos de jogo pouco usuais. Não é como um videogame que você, a hora que quer, senta e joga, e se ensinar alguém, aperta o botão, pula pra aqui, vai pra frente, pula, atira e segue o rolê. E o fato de que você joga com a pessoa, e você vai conhecendo pessoas que jogam como você, ou com uma estratégia parecida, ou uma estratégia diferente, você já vai aprendendo sobre a personalidade da pessoa enquanto você joga. Eu estou tirando isso baseado no índice MR. Quem acompanha o Twitter pega a referência. Mas eu tenho essa impressão de que... Eu sei que índice é esse. Sabe, é o da então, minha, né? Isso. Então é baseado em zero observação científica. Completamente minha o Instituto pessoal. Minha Bunda de Pesquisas, né? Isso. É quase exatamente. isso. É quase isso mesmo. Em minha experiência, não é tão comum eu me surpreender com a personalidade de uma pessoa com quem eu joguei Magic várias vezes, quanto com a personalidade de uma pessoa com quem eu joguei Street Fighter várias vezes, ou que eu joguei Battlefield várias vezes. No Magic, você imprime muito da sua personalidade na maneira como você joga e na maneira como você trata o jogo. E nisso, você jogando o jogo, focando no jogo, você já começa a encontrar pessoas que você tem ou não afinidade com. Então é isso que o Charles disse. Você for numa loja toda sexta-feira jogar, você vai pouco a pouco conhecendo. Cara, você pode não falar a ninguém. Diabos, isso é a história da minha vida morando em São Paulo. Eu ia na loja, tinha uma loja de Magic do lado da casa do meu pai, ficava no caminho pra voltar da escola pra casa, eu passava na loja. A loja era do caminho. E aí eu entrava e ficava matando tempo, jogando Magic qualquer um, e tá bom, whatever. Passam-se 10 anos disso e eu conheço, diabos, todo mundo. Não só todo mundo da loja, mas as pessoas crescem e vão pra outras lojas, então você conhece gente de outras lojas também. E à medida que o tempo vai passando e você continua inserido nessa comunidade, você vai cada vez mais e mais e mais conhecendo pessoas daquela comunidade, daquele grupo. É estranho, eu tive a sorte de fazer várias viagens internacionais no ano passado, e aí que me bateu, cara, entrar em uma loja de Magic no Chile, ou na Argentina, ou na Inglaterra, eu me sinto absolutamente, completamente sozinho. Mas
entrando numa loja de Magic em São Paulo, não. Eu não consigo lembrar a última vez que eu me senti absolutamente sozinho numa loja de Magic aqui em São Paulo. O que faz sentido. Eu frequento elas tem 19 anos agora. E essa forma, a maneira como o Magic junto à comunidade cria uma comunidade e termina sendo, pra mim, a melhor parte do Magic Fest. Eu não jogo o evento principal, eu não tô particularmente preocupado nos eventos paralelos. O que eu acho realmente fantástico é ver toda essa galera que eu conheci ao longo dos anos e que hoje em dia eu só vejo no Magic Fest. É o Gathering, né? Exatamente. Isso realmente... eu acho que pro Elba em maior escala, porque enfim, como ele falou, são 19 anos em São Paulo. No meu caso, eu tô aqui há 4 anos e comecei a tentar sair de casa um bom tempo depois que eu cheguei. Então, pra ele, em muito maior escala. Mas acho que você vai ver, até 2035 você tá balando a agulha. De boa, é amanhã. Amanhã já. Mas realmente, aquela vontade de você reencontrar pessoas que você encontra só no Magic Fest, no antigo GP, dá um brilho muito especial pro evento. Bom, o Elba falou uma coisa que me chamou bastante atenção, e sim, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, que um assunto muito parecido com esse, se não igual, o Elba gravou junto com o Vini no MTGC, o podcast. Pra quem não tá ligado, o MTGC é um podcast que fala sobre Magic como um fenômeno cultural. E foi muito difícil pra mim falar fenômeno sem errar, pela segunda vez agora. Parabéns. Eu vou deixar aqui na descrição o link do MTGC e, em especial, o episódio que o Elba gravou junto com o Jacó, que tem um projeto muito legal no Rio de Janeiro que visa implementar o Magic. Implementar o Elba na educação infantil. Chega uma foto do Elba e fica mostrando para as crianças assim, olha isso aqui. Muito bizarro, mas enfim, então eles participaram de um episódio onde eles debateram sobre isso, e eu me lembro que no episódio o Elba comentou uma coisa muito similar ao que ele comentou aqui, que é o fato dele reconhecer traços de personalidade de pessoas ao longo de uma partida de Magic. Queria que você falasse um pouquinho, Elba, como é que isso funciona pra você, assim? Que tipo de traços de personalidade você identifica e como? É na pegada que o cara joga? É no tipo de deck que ele usa? Se ele é um cara que vai por tudo ou nada mais agressivamente? Se ele blefa? Como é que é isso daí? Cara, é uma grande junção de fatores. E, francamente, o que é mais importante, mais chama atenção, é fora do jogo. São 2 exemplos que você... Vamos supor, 2 jogadores que jogam exatamente igual, certo? Ele faz as mesmas jogadas, os decks são exatamente iguais, jogando as mesmas jogadas e tendo o mesmo resultado. No caso, você perdeu as 2 partidas. Qual a diferença? Jogador 1, quando você sentou à mesa, deu bom dia, boa tarde, boa noite, como for de acordo, meu nome é fulano, estendeu a mão, ele estava jogando com você, ele estava sorrindo, estava com uma postura receptiva, se você cometia algum erro, faz, putz, cara, errinho besta aqui, virei o terreno errado, volta, ou tá tudo certo. E ele vai jogando tranquilo, e aí acabou o jogo, falou, cara, brigadão pelo jogo, foi um jogaço. Jogador número 2... Você chega e ele tá de cara fechada olhando pro deck. Ele tá ignorando você. Ele está sentado olhando pro deck, embaralhando. E as jogadas são ríspidas e secas. Ele fala estritamente o mínimo necessário para comunicar a jogada que ele tá fazendo. E quando acaba a partida, novamente ele não mal reconhece sua existência, assina o nome dele na filipeta e levanta pra Deus sabe o que. Termina não sendo necessariamente voltado ao jogo. E eu imagino como muita gente devia estar pensando, o Elba joga com um cara que tá de mono blue counter, já sabe que o cara é safado. Não é isso. Porque você encontra gente que joga de mono blue counter, mas o cara é gente boa, ele só escolheu um deck cuzão. Assim. Mas a pessoa em si é legal. E eu acho que você vê a diferença nisso, a maneira como a pessoa encara o jogo e o oponente. Pra mim isso faz uma diferença muito grande.
É claro, eu entendo que existam atenuantes. Eu imagino que na final do Pro Tour eu vou encontrar muito mais gente focada no jogo e na rapidez, e no pré-release eu vou encontrar muito mais gente focada em ser amigável. Mas isso que eu falei do cara que ignora você enquanto ser humano, existe em pré-release, existe em Friday, que é o cara que coloca a competitividade do jogo acima de todo o resto. E são tantas pequenas coisas. Eu gosto muito, eu aprecio muito quando eu vejo um jogador, não vou dizer corrigindo o outro, mas dando sugestões e ajudando ele a melhorar. Em vez de fazer, pô, você é burro, você gastou o raio dando dano em mim, enquanto o Delver já te bateu 4 vezes. A diferença disso pra dizer, cara, vou dar uma paradinha aqui. Você tem certeza que você vai gastar esse raio em mim em vez de matar o Delver que já te deu 12 de dano? Pequenas formas, pequenas maneiras. Uhum. Eu tenho. Desculpa te cortar, só para não perder o fio. Eu tenho percebido isso muito na internet recentemente, ainda mais do que já era, né? Talvez vocês, por produzirem conteúdo, também acabem se identificando. Porque assim, independente do que você vai falar, tem a forma educada e a forma arrogante de você passar esse feedback, certo? Sim. Então, vamos supor, por exemplo, que por algum motivo o áudio desse vídeo aqui do canal do Charles tem algum problema, tá? Realmente espero que não tenha, porque senão vai parecer que foi de propósito. Mas não, vamos supor que deu alguma coisa errada aí no vídeo, no áudio, sei lá, uma qualidade técnica, algum problema. Há a forma educada de você, como pessoa que está consumindo esse conteúdo, como inscrito, de passar isso na seção de comentários do tipo, pô, Charlão, bate-papo bacana, tal, gostei do conteúdo. Cara, eu senti o áudio um pouquinho chiado, não sei se foi só pra mim e tal, seria legal ver isso pra próxima. Essa é uma forma que pra mim, eu, como produtor de conteúdo, não me sentiria atacado. Eu pensei, pô, foi tipo uma crítica construtiva, um feedback válido, sabe? E aí tem o cara que vai falar, porra, que áudio é esse? Não ouvi nada, que é isso? Meu Deus, 20 horas de curso, entendeu? E aí tem essa forma... É claro que eu botei os exemplos extremos, né? Do cara extremamente babaca, do cara extremamente solícito. Só que isso não é só para feedback de qualidade técnica em vídeo, né? Tipo, qualquer coisa, de você não chamar um amiguinho de noob porque ele fez uma jogada que teoricamente você achava errada. E no final das contas você não sabe as cartas que ele tem na mão, você não sabe qual é a linha de jogo dele. Ele pode ter feito a jogada errada de fato. Só que ele tem um motivo pra isso, tipo, na cabeça dele aquela jogada tá certa, então tenta explicar do jeito não agressivo, do jeito tipo amigável, porque senão você não vai conseguir você não vai convencer a pessoa a mudar de ideia com um discurso que não batendo não é bom, de frente sabe? com ela. Mas eu acho que isso fala sobre a pessoa, sabe? Não vou taxar, porque também não dá pra taxar que às vezes o cara teve um dia ruim. Mas você tá jogando com as mesmas 15 pessoas toda semana, você começa a perceber. Você começa só jogando, você começa a fazer, ó, fulano é mais receptivo, fulano é mais tá mais preocupado com a diversão do que com o ganhar. Beltrano, putz, não, Beltrano manja pra caramba de estratégia, Beltrano manja as regras de cabo a rabo, mas Beltrano é Beltrano e o jogo, ele não tá muito preocupado com mais outra coisa não. Com ele não dá pra fazer piada, né? Com ele não você faz piada e o cara faz e segue. E você vai conhecendo, vai passando o tempo. É engraçado que muitas vezes isso fala mais sobre a pessoa que foi estúpida do que qualquer outra coisa. Porque muitas vezes, no caso da gente que produz conteúdo e às vezes recebe um comentário que a gente acha estranho, às vezes a pessoa que falou aquilo é porque ela esperava alguma coisa de você que não é a sua proposta. Então, por exemplo, se eu faço uma jogada errada num vídeo, num gameplay, e isso acontece muitas vezes, né? No começo até aparecia mais, hoje nem tanto, mas volta e meia aparece um cara falando assim, porra, Charlão, jogou mal demais ali, cara. Cara, ok, a minha proposta não é ganhar o jogo. A minha proposta é mostrar um deck diferente de tudo que você já viu, fazer algumas coisas engraçadas com ele. Se ganhar o jogo, beleza. Bônus. Sabe? Mas eu não sou o Caparrós, eu não sou o Rudá,
eu não sou o Jabba. A minha ideia não é mostrar técnicas de Magic. E às vezes a pessoa está esperando uma gameplay perfeita e não é esse o caso. Agora basta saber como a pessoa lida com essa frustração dela. O nome do canal não é Magic Pros, tá ligado? Pode crer, é bem isso. É bem isso. Quando eu conversava com o André pra decidir algumas coisas pra falar com você, Elba, uma das pautas era: será que existe? É uma coisa bem horóscopo mesmo, tá? E veja bem, um físico falando que é bem horóscopo, tá? É porque eu tô realmente nesse intuito de falar que é uma... Bom, agora eu já tô começando a querer ofender quem acredita em horóscopo, mas enfim. Perdeu todo o sentido do vídeo, vamos começar de novo. Vamos tentar de novo. A gente levantou a ideia de que será, e é pergunta completamente leiga, será que inconscientemente existe alguma correlação entre o meu perfil de pessoa, né, o jeito que eu sou, a minha mentalidade, a minha natureza, o meu comportamento, e olha aí a galera do RPG, do Storyteller, falando de natureza e comportamento, com o tipo de deck que eu tenho mais afinidade? Sabe, Jung tem toda uma teoria a respeito dos arquétipos de personalidade. Até hoje eu não sei como eu passei da aula de Jung, porque eu não lembro de absolutamente nada. Eu li um livro desse cara e eu não entendi nada, cara. Nada. É exatamente por isso que eu não lembro, eu não faço ideia como eu passei. Eu provavelmente devo ter ajudado alguém a fazer o trabalho de psicanálise, ajudei alguém a fazer o trabalho de behaviorismo, e a parte de psicologia analítica junguiana alguém fez pra mim. Eu não faço a menor ideia. Então não vou nem tentar me meter de sugerir alguma coisa aí. Dito isso, tá. Você correlacionar a sua personalidade com o seu deck faz absolutamente tanto sentido quanto você correlacionar a sua personalidade com o tipo de jogo de videogame que você gosta. Tem gente que gosta de jogo de luta, tem gente que gosta de jogo de tiro, tem gente que gosta de futebol. Não estou dizendo que todo mundo que gosta de jogo de futebol é uma pessoa assim, assim, assada. Mas você percebe que o jogo de futebol é uma coisa muito genérica. Mas aí você pega aquele cara que ele joga FIFA, ele joga PES, ele joga NBA, NFL, aí ele joga Need for Speed e de vez em quando, um CS agora que tá de graça, mas ele é terrível, só gosta de mais pra brigar com a tela do que pra... Você vê esse tipo de gamer na cabeça. Aí do outro lado tem aquele cara que gosta muito de Final Fantasy, gosta muito de Dragon Quest, gosta muito de Fire Emblem, de vez em quando um Mariozinho, ou então um jogo de plataforma 16-bit. É um outro estilo. Eu não acho que seja algo tão simples quanto correlacionar personalidade e o tipo de deck que você gosta, mas o tipo de diversão que você gosta e a sua estrutura psíquica, sim, com certeza eu vejo uma correlação nisso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você diz que faz sentido uma pessoa preferir um tipo de interação, um tipo de deck, ter um estilo único preferido, assim. Sim. Por exemplo, um cara que joga mais de control, seja Azorius, seja Grixis, seja Esper, mas uma pegada mais control do que um agressivo. Exatamente, eu consigo claramente ver uma pessoa que gosta de jogo de estratégia, que gosta de jogar Civilization, gosta de jogar XCOM, gosta de jogar, sei lá, Twilight Imperium. Calma que eu tô propositalmente correlacionando jogos. Civilization, XCOM, Twilight Imperium, que são jogos de estratégia lentos e pesados. Aí quando ele vem pro Magic, ele gosta de jogar de control, gosta de jogar de stacks. Aí por outro lado, do outro lado do espectro, tem o cara que gosta de jogar Doom, gosta de jogar Duke Nukem 3D, gosta de jogar Call of Duty, e ele gosta de jogar com deck agro. Duke Nukem 3D foi anos 90 total. Nossa, né? 3D, né? Olha, Charlão, qual que é o melhor Duke Nukem que tem? 3D.
Então, ora essa. Na minha cabeça eu pensei o Doom novo e o Doom antigo, mas pô, vou falar Doom 2 vezes. Enfim, e aí esse cara vai lá e eu presumo que ele vai preferir jogar com deck agro. E é isso... aquele tipo de coisa que não é uma regra, né? Mas que se tu tiver que chutar, tu vai chutar nisso porque faz sentido. Exatamente. É disso que ele gosta. Ele gosta de jogo rápido e com sangue vão pra todo lado. Você não vai dar um Mono Blue Counter na mão desse cara, né, amigo? Faz sentido pensar assim. Bom, André, temos alguma coisa pra falar? Alguma coisa, algum assunto que talvez tu queira trazer? Eu tenho um assunto, cara, eu queria trazer. Por favor. Tem uma questão aqui, assim, o objetivo... Vamos lá, vamos... Corta aí. Quando o cara limpa a garganta pra falar é porque ela vem palestra. Lá vem. É que assim, vamos lá. A grosso modo, o Magic é um jogo e a nossa prioridade número 1 nele é que a gente se divirta. Né? É claro que vai ter aquele cara que vai tratar o Magic como investimento, o pro player que tá mais focado no resultado do que de fato em se divertir e tal. Mas para a grande maioria das pessoas, o Magic é um jogo e a proposta dele é fazer aquela pessoa se divertir. Porém, existem elementos, não só no Magic, mas como em qualquer jogo, que podem fazer a pessoa não se divertir com aquilo. Sei lá, no caso, eu não jogo muita coisa além de Magic, então de bate-pronto não vou conseguir pensar num outro exemplo. Mas no caso do Magic, a gente pode, por exemplo, usar a aleatoriedade, né? A zica ou o flood, né? Que é aquele momento que você se sente frustrado por uma coisa que não exatamente está sob o seu controle. E aí tem justamente aquilo que a gente falou, que o Magic você está controlando tudo. E claro, até a zica você pode colocar a culpa no jogo, né? E não tirar a culpa de você, mas ainda assim não deixa de ser frustrante. E isso tem aumentado muito por culpa do Arena. A gente tem jogado muito mais jogos num intervalo de tempo X do que a gente jogava no Magic físico ou no Magic Online, né? Então, muito mais gente tá zicando e flodando no jogo. E eu vejo muita gente deixando isso realmente... Eu, inclusive, parei de jogar. Um dos motivos de eu ter parado de jogar ranqueado no Arena, ou buscar o mítico, é porque eu sentia que às vezes o jogo não tava querendo colaborar, sabe? Eu ficava frustrado, eu ia abrir o jogo para me divertir e às vezes já pensava, cara, eu tô abrindo, mas com o pé atrás porque eu posso, sabe, pegar aquela sequência de 4 derrotas em que eu não tive culpa nenhuma, simplesmente me liguei a 4, não encontrei terreno e tal. E a minha, assim, é justamente isso que eu queria trazer aqui pra nossa rodinha, né? Porque pra mim, a forma de lidar com isso foi... Eu sei que a aleatoriedade no Magic vai continuar. No Magic físico, aparentemente eu consigo ignorar isso com mais facilidade, porque quem embaralhou o deck foi eu mesmo e o meu oponente. Só que quando eu jogo numa plataforma online, eu não tô vendo aquilo ser embaralhado, eu preciso acreditar que o RNG foi bem feito. Então, como eu faço para lidar com isso? Eu não lido. Eu paro de jogar jogos em que zicar seja um problema e eu jogo só casualmente e se eu perder, whatever. O meu objetivo é me divertir. Mas o que a gente pode dar de sugestão para pessoas que estão passando por essa situação? De tipo, muita gente já me disse, parei de jogar o Arena porque, cara, não dá, eu só compro terreno ou não compro terreno, ou sei lá. O que a gente pode dar de dica pra essa galera? Magic é um jogo... Isso vai doer na minha lombar, mas Magic é um jogo velho. Os jogos... O público dos jogos envelheceu e a paciência e tolerância diminuiu. Nos anos 90, eu jogava Magic... E eu gostava muito de jogar GURPS, e eu tinha muito orgulho de decorar as regras de GURPS, e eu gostava de jogar Battletech, e eu adorava fazer os cálculos de velocidade angular de Battletech, e os jogos eram... Nossa, eu não falava inglês, e aí eu ia jogar XCOM original no computador, e eu não fazia a menor ideia de como aquele jogo funcionava. Note, XCOM, o primeiro XCOM é um dos jogos de estratégia mais difíceis que eu já joguei na minha vida. Aquele jogo é muito difícil. Eu não fazia a menor ideia como funcionava. Eu devo ter jogado, brincando, umas 100 horas de XCOM até entender como aquele jogo funcionava. Hoje em dia, se eu morrer no tutorial, eu desligo o jogo e não jogo mais. Não tenho mais o que fazer. A evolução do game design foi de uma maneira que as pessoas se acostumaram a não precisar ter resistência, tolerância à frustração. Compara qualquer jogo do fim dos anos 80 com qualquer jogo de 2019.
Você pegar os jogos muito difíceis dos 2009, você pegar... Nossa, Sekiro é difícil pra caramba. Pô, Sekiro... Pega Mario 2, meu amigo. Pega Battletoads. Battletoads, cara, tirou da minha boca, velho. Mas exatamente. Naquela época, as pessoas que existiam menos opções de jogos, as pessoas tinham menos conhecimento do mundo de jogos e mais tolerância aos jogos cagarem em suas cabeças. Foi nesse ambiente que foi criado o Magic. E Magic foi criado com um monte de aleatoriedade e um monte de formas de você ampliar essa zica. Ora essa, tem bons 10 anos que não sai uma carta de 3 manas que destrói terreno alvo. Que curioso, não? Várias das formas que o Magic antigo tinha para tornar o jogo mais penoso, cansativo e frustrante foram cortadas ao longo dos anos. Uma que não tem como cortar ao longo dos anos é o terreno. Ainda é verdade, se você comprar 10 terrenos em sequência, você perde o jogo. E se você comprar 10 cartas e nenhuma delas for terreno, você também perde o jogo. Isso é uma... Se eu for olhar friamente, e isso é game design, não psicologia, mas se for olhar friamente, isso tornou-se uma falha no design de Magic. Com o primeiro card game, quando isso foi inventado, tudo bem. É assim que funciona e é assim que vai ser. E você pode ver que outros card games da época, vulgo Pokémon, tem o mesmo problema. Se você não comprar energia, você não joga. Isso que lá em 93... Hoje isso foi corrigido no game design, né? Tipo, exatamente, mas e aí é justamente aí que eu te proponho uma contrapartida, uma contraproposta, um exercício mental. Isso foi corrigido no game design ou o público dos games evoluiu de forma tal que o que não era um problema tornou-se um problema? Eu ainda gosto muito do esquema de terreno. Mas eu reconheço que às vezes ele me faz perder o jogo sozinho. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já... eu não sei, talvez não recentemente. Vocês no passado jogavam / liam livro-jogo? Bastante. Opa! Tá. Então, eu descobri o conceito de livro-jogo há tipo 2 anos atrás. Eu não sabia o que era isso antes. Eu nunca tinha lido um livro-jogo antes. Digamos que não era da minha época. E eu fui numa Comic Con da vida e achei uma promoção de livro-jogo. Eu fui com um amigo e ele me falou: isso aqui é tipo uma narrativa, assim. Tu vai pulando de uma página pra outra com as tuas decisões, tipo um RPG, assim. Eu, pô, legal. Comprei uns 4, assim, tava na promoção. E comecei. E aí tipo, beleza, eu ia e aqueles do Steve Jackson com a lombada verde? Tipo isso, exatamente. E aí, assim, cara, eu morria. Deu, tá, beleza, vamos lá, voltamos. E eu tomava outro rumo e morria igual. E às vezes eu só morria porque eu entrei na porta da direita e não da esquerda, sabe? Não tinha nenhum erro, assim. E eu pensei, cara, isso aqui é impossível. Como é que vocês gostam desse negócio? Eu fui lá e terminei os 4 e eu não gostei de nenhum deles. E eu perguntei pro meu amigo que tinha me recomendado, e até no Twitter botei. Falei, como é que vocês gostam disso, cara? É um negócio maçante, horrível e tal. E as pessoas, não, é mó legal, não sei o que, é super divertido. Eu falei, mano, sei lá, velho. E essas pessoas pegaram pra jogar o livro-jogo de novo. E elas falaram, caramba, na minha época era muito mais legal. Eu não tenho mais paciência pra voltar desde o começo e tomar todo o rumo de novo. Tipo, a pessoa rouba e volta 2 numerozinhos só e continua dali, sabe? Porque não tem mais... A gente tá ficando de saco cheio mais rápido, parece, né? André, 20 anos atrás... Nossa, não, mais tempo do que isso. 25 anos atrás... Um pouquinho mais que isso, 30 anos atrás, você queria jogar videogame, é o seguinte, você quer jogar Double Dragon, Capitão Comando é ótimo pra isso. Você vai lá, você vai pagar R$1 pra colocar a ficha. E eu tô falando R$1 porque 30 anos atrás Capitão Comando era novidade. Nossa, 30 anos atrás não existia ainda. Cadillac Dinossauro era novidade. Aí você pagava R$1, colocava a ficha. Se você morresse, ou você pagava mais R$1, ou você voltava pro começo do jogo. Caraca. Isso era o que era. Era o que tinha. Ah, mas não gosto de videogame assim. Então vai ler um livro, cara. Vai empinar pipa, vai fazer outra coisa. Videogame você não vai jogar, senão não é como se tivesse outra opção. O conceito de tempo naquela época era um pouco diferente de hoje, eu acho, assim. Você tinha que aproveitar melhor o seu tempo naquela época, eu acho. Como assim? Eu nunca vou esquecer, talvez não tenha absolutamente nada a ver com isso que vocês estão falando, mas
Me veio claramente na memória uma vez que eu fui numa locadora. O André não vai saber o que é isso, eu imagino. Não, eu fui muita locadora, cara. Não, tô falando a situação que eu vou contar agora. Ah, tá bom. É porque a locadora já quase não existe mais. Né? Não, então, eu fui numa locadora perto de casa, porque eu não tinha videogame naquele momento, naquela época. Isso eu acho que era, sei lá, 95, talvez. E era a época de Sonic 2, lançamento de Sonic 2. Que ano era o lançamento Sonic de Sonic 2? Sonic 2 é 92. 92? Tá, então foi um pouquinho depois disso. 92, 93, algo assim. Tinha aquelas revistas, né, Ação Games, que ensinava você as manhas de você fazer o Sonic dourado, ou, sei lá, seleção de fase, aquela coisa. Lembra, André? Lembra, André? Em 92 eu não era nem uma ideia ainda, cara. E eu lembro que caraca, velho, né, minha mãe tinha comprado essa revista, eu lembrava que na locadora tinha Sonic 2, e eu pedi dinheiro pra minha mãe, e ela falou que na sexta-feira eu podia ir, na sexta-feira eu voei pra locadora, e falei, tia, me dá meia hora de Sonic 2. Aí a tia foi lá, botou a fita do Sonic no Mega Drive, e eu peguei a revistinha e comecei, né, beleza, houve música tal, dá tantos segundos, aí houve música tal, dá tantos segundos. E você tentava fazer uma sequência de ouvidas de músicas até que acontecia alguma determinada coisa. E eu lembro que eu não estava conseguindo fazer. E não dava, e não dava, e não dava. E aí quando eu me dei conta, chegou a tia no meu ombro e falou, meu querido, seu tempo acabou. Eu fiquei meia hora tentando fazer a porcaria da manha do Sonic Dourado e nem sair da tela inicial eu consegui. Eu não lembro disso, mas é um exemplo perfeito de como parece que com o tempo a nossa paciência diminui. O tempo tá ficando cada vez mais escasso também, né? Cada vez mais coisa para fazer, cada vez mais informação. Inclusive, um dos tipos de... acabei não mencionando antes, mas tem um tipo de ansiedade que é a ansiedade de informação, né? Que eu vou explicar da forma mais leiga possível, mas é como se fosse... Você se sente... soterrado por informação e livros para ler e filmes para ver, e todo mundo tá te falando de referências de coisas que como assim você não viu ainda, não fez ainda, e isso te sufoca, você fica, meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. É tipo quando você entra numa biblioteca assim e pensa, meu Deus, eu não vou ter tempo de ler esse troço todo, sabe? No meu caso era mais ou menos isso. E parece que é justamente isso, né? O tempo tá ficando cada vez mais curto e a gente não consegue dar conta de fazer tudo que a gente queria de fazer, né? Acho que isso mudou bastante de umas décadas pra cá. Cara, quando eu tinha 15 anos, eu tinha orgulho do quanto eu sabia de GURPS. Eu não sei se é da época do André, mas GURPS é um RPG. E GURPS era um dos mais complexos, né? Porque ao contrário de um Dungeons and Dragons ou um Vampiro à Máscara, você tinha umas regras mais abertas, assim. Você construía o seu mundo de uma maneira mais abstrata. GURPS era genérico. E eu tinha muito orgulho que para absolutamente qualquer livro de GURPS em português, eu conseguia não apenas falar a regra, mas falar o livro e a página que ela estava. Eu gostava, e assim, claro que a boa parte do meu tempo livre eu passava lendo livros de GURPS. Livros, no plural. Hoje em dia, eu comprei um jogo de tabuleiro, olhei para o manual, achei muito grosso, e falei... Não, eu acho que eu vou ver se eu vejo um vídeo resumido explicando as regras em 3 minutos enquanto eu pego um ônibus pro trabalho. O quanto isso mudou, cara? E ainda pula a introdução do vídeo, né? Tipo, 18 anos atrás eu era o cara que por prazer decorava a regra e fazia questão de decorar em que página ela estava. Corta para hoje em dia, eu não tenho paciência de ler um manual porque ele tem 20 páginas. A gente volta e meia vê um cara reclamando que tem que usar adblock porque não quer esperar 5 segundos pra pular propaganda do YouTube. Pois é. Normal. É muito bizarro isso, cara. Bom, gente, eu acho que esse vídeo ele vai ficar longo demais. A proposta era fazer meia horinha, 40 minutos. Pelos meus cálculos aqui já passaram dos 50. A minha gravação tá com 1 hora e 10. Não, 1 hora só. 10 segundos. O meu tá com 1 hora. Que delícia. Mas foi legal, a gente foi pulando de um assunto pro outro, né? Começou com o lance da depressão, da ansiedade, e no final a gente tava falando sobre o Sonic Dourado. É uma loucura, né? Foi eu acho isso sensacional.
Sim. Isso é É que assim, sensacional, cara. só o Elba já fica falando meia hora, então não tem como. Mas foi exatamente essa a proposta, de deixar o assunto fluir e fazer. É uma conversa de bar, né, gente? Vamos combinar. São 3 amigos conversando sobre alguns assuntos e uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que isso é muito bom, faz muito bem. Então, queria agradecer vocês, agradecer quem está até agora aqui. Se você está até agora vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, digita almôndegas nos comentários. Almôndegas douradas. Almôndegas douradas, isso, almôndegas douradas, E deixa aí nos todo comentários. mundo que não assistiu até agora vai ficar, por que diabos tem um monte de almôndega dourada nos comentários? E queria agradecer vocês, gente. Mais uma vez, assim como eu disse no começo do vídeo, no começo do bate-papo, é um prazer gigante ter vocês como amigos e como inspiração, e tanto como jogadores, como produtores de conteúdo, como pessoas. Então queria agradecer muito a vocês por terem aceitado o convite para ter feito esse vídeo. É um vídeo muito importante para mim, então do fundo do meu coração, muito obrigado. E o espaço aí é de vocês para falar o que vocês quiserem. Bom, meu querido, obrigado pelo convite. Eu tô segurando o Chester aqui, depois tu vai ver na câmera, ele tá aqui do meu lado. Eu segurei a Puka agora há pouco também. Valeu Eu tava pelo pensando convite. em acariciar uma câmera, mas ia ficar esquisito. Valeu aí pelo convite, foi um bate-papo muito legal. É sempre muito, muito da hora trocar ideias sobre esse assunto. Se alguém aí que estiver assistindo até agora e que comentou Almôndegas Douradas quiser sugerir alguma ideia de pauta, eu acho que se for uma coisa bem recebida por vocês, e se o Xalão e o Elba Claro quiserem fazer, ou quem sabe chamar até outras pessoas pra gente trocar uma ideia sobre assuntos variados, eu acho que é um tipo de interação bem legal, né? Aquele tipo de vídeo pra você deixar aí tocando enquanto lava a louça, eu acho bastante bacana. Foi um bate-papo muito legal, a gente tentou fazer da forma mais descontraída possível, mas é bom repetir aquele recado que o Xalão deu no começo. Nada do que a gente falar aqui vai substituir você procurar uma terapia, uma ajuda profissional, se informar sobre isso, porque afinal das contas somos 3 amigos conversando sobre o assunto e nós 3 não sabemos o que você aí está passando, então procure ajuda porque é bastante importante, certo? Mas de resto, valeu aí Charlão e Elba, foi muito legal. Bom, eu agradeço muito. Eu nunca sei se eu chamo de Charles ou de Charlão. Agradeço muito de qualquer forma. Eu já falei isso algumas vezes. Eu gosto de participar vou até chamar de podcast, assim, esse conteúdo conversando mais solto no microfone, mais focado no áudio que no vídeo. E eu só não tenho muito... Gosto mais de participar do que de editar. Então, fico muito feliz de estar aqui, agradeço pelo convite e estou à disposição. Ainda mais se for do interesse do povo, eu gostaria de fazer isso mais vezes. Maravilha. Tenho certeza que outras oportunidades surgirão, tenho certeza que assunto não falta e vai ser muito legal poder contar com vocês de novo. Então, reforçando aí, galera, você que chegou até aqui, divulga aí o vídeo para os seus amigos, dá aquele like, compartilha, comenta. Não esqueça das almôndegas douradas. Eu espero que todos vocês tenham um excelente fim de semana. A gente se fala. Um abração e até a próxima. Valeu. Falou!